Boa tarde aos amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Quarto Poder, com meu amigo Eduardo Guimarães, editor do blog da Cidadania. E nós vamos aqui fazer o programa ao mesmo tempo em que a gente também transmite o sinal da TVT, que gentilmente nos cedeu a transmissão para que a gente possa acompanhar esse dia histórico sobre a possível ou não prisão do ex-presidente Lula. Boa tarde, boa noite, Edu, tudo bem? Boa noite, Léo, boa noite, o público do 247. Estamos aqui nesse momento, nessa encruzilhada histórica, né, Léo? Exatamente, acho que você definiu muito bem, Edu. A gente vive hoje uma encruzilhada histórica no país, né? É um momento de definição. Se o Brasil vai ser uma nação ou se o Brasil será uma colônia, se o Brasil tem Estado de Direito ou se o Brasil é selva, né? O Lula não se rendeu a uma ordem de prisão ilegal expedida antes do trânsito em julgado, isso contestado, Edu, por grandes juristas, né? Foi questionado pelo Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que classificou a ordem de prisão como absurda, foi questionado também pelo Flávio Dino, que passou em primeiro lugar no mesmo concurso prestado pelo Moro. Mas, enfim, o Brasil está vivendo um estado de exceção há alguns anos que atende a interesses políticos e econômicos, e é disso que nós vamos tratar no programa de hoje aqui com o Eduardo Guimarães. O tema escolhido pelo Edu é o striptease moral da Globo para prender Lula. Edu, começo já te fazendo essa pergunta. Por que você acha que a Globo fez um striptease moral? Eu vou mais longe, Léo. O que acontece é o seguinte, eu acho que a Globo, não só a Globo, mas todos os veículos, eles tiveram uma vitória de pirro com a prisão que eles estão perpetrando hoje do ex-presidente Lula, porque a Globo, à frente, teve que tirar a máscara e, em horário nobre, no Jornal Nacional, teve que dizer, que se desarrepender do que ela disse em 2013, que estava arrependida de ter apoiado a ditadura militar. Em 2013, como está tudo muito tumultuado, nós não tivemos tempo de subir as imagens, senão subiria a imagem da matéria do Globo de 2013, matéria do Jornal Globo e do Jornal Nacional, que foi publicada no âmbito das manifestações de 2013, quando a Globo começaram a gritar nas ruas do Brasil que a verdade era dura, que a Rede Globo apoiou a ditadura. E ainda apoia, né? E ainda apoia. E a cantoria dizia isso, que ainda apoia, né? E, de fato, a Globo diz que estava arrependida de ter apoiado a ditadura, que foi uma decisão tal, em resposta a esse clamor das ruas. E agora, a Globo simplesmente ela repete o que ela fez em 1964, quando só tinha o jornal o Globo, e lê no ar a ameaça do comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Vilas Boas, de dar um golpe militar no Brasil. A ameaça dele foi velada, mas acompanhando ameaças explícitas de dar esse golpe, feita por outros generais, inclusive da Ativa. Não é? De que, então, e os meios de comunicação em geral, que condescenderam com isso, que não levantaram uma palavra diante de tudo isso, eles fizeram também o mesmo striptease que a Globo fez. A Globo se desnudou e mostrou o seu viés golpista, o seu amor pelo golpismo, pela chantagem, porque o Brasil foi chantageado, o STF foi chantageado, a Carmen Lúcia disse que o STF não poderia se apequenar, e o STF nesse episódio se tornou microscópico. Claro. Né? Chegou uma informação importante aqui, Edu, eu vou abrir para o nosso público, do jornal Brasil de Fato, que faz uma cobertura lá ao vivo, né? Gleisi Hoffmann presta a seguinte informação, isso é agora, 47 segundos, no Twitter do Brasil de Fato. Gleisi Hoffmann informa que Lula não pretende descumprir o mandado de prisão. O ex-presidente optou apenas por não exercer opção dada de se apresentar à PF de Curitiba. Permanecerá
no Sindicato dos Metalúrgicos, lugar amplamente conhecido por todos. Ou seja, cabe agora à Polícia Federal e eventualmente... exatamente, ir até lá e aí ver se a população vai deixar o Lula ser preso, né? Porque também não é uma questão, né? O Lula fala, estou aqui. Agora imagina, se a população não deixar, ele não pode fazer nada. Nem o Lula consegue sair. O que acontece é que eu acho que vai acontecer isso, porque existe uma inteligência por trás do que está acontecendo. Claro. E o que se quer é essa imagem histórica. Eu vou tentar transmitir uma imagem mental para os nossos espectadores. Chega a polícia militar, ou a polícia federal, é a polícia federal que vai prendê-lo, né? Isso. Porque a justiça... Com a ajuda da polícia do Alckmin. Com a ajuda da PM. Eles vão chegar lá, eles vão ter que se embrenhar no meio daquela multidão. Claro. Aquela multidão toda em volta, aquela massa humana em volta da polícia, abrindo caminho, a polícia entra e depois sai com o Lula, sendo aplaudido e ovacionado por essa multidão. Então isso é uma imagem muito forte que eu acho que vai correr o mundo, e no âmbito de uma preocupação mundial, eu quero dar uma notícia aqui também, aproveitar, comentar uma notícia que eu veiculei ontem, mas aqui no 247, certamente o público do 247, que é muito maior, talvez não sei se chegou a ver esse episódio. O que acontece? Na sexta-feira, na sexta-feira passada, teve no dia 4, teve uma reunião da Polícia Federal, isso foi noticiado pelo jornal Estado de São Paulo, teve uma reunião, teve uma entrevista coletiva, perdão, eu me embananei tudo aqui, teve uma entrevista coletiva da ONU, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, um dos 18 peritos da ONU que avaliam as violações de direitos humanos. Eles vieram ao Brasil dar uma entrevista coletiva para manifestar preocupação com o atentado ao Lula e manifestar preocupação com a chantagem militar. Então, ali esse perito da ONU, ele fala ao Estadão que o Lula, inclusive, ele tem direito de requerer à ONU que intervenha junto ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, pedindo que o Estado brasileiro permita a candidatura do Lula. E tem uma outra coisa, em caso de prisão, a análise do processo do Lula, ela ganha prioridade no Comitê de Direitos Humanos da ONU. Edu, eu acho que é uma possibilidade, eu concordo com você, mas dado o que vem acontecendo no Brasil, se o Brasil não pôde ser salvo pelos brasileiros, pelas instituições brasileiras, eu tenho muita dúvida se o Brasil seria salvo pelo mundo, porque por mais que você tenha organismos multilaterais, democratas, humanistas ao redor do mundo, existem grandes interesses internacionais se beneficiando deste golpe no Brasil. Petroleiras, né? Aqueles que querem a água, aqueles que querem a Eletrobras, os que querem levar o Brasil na bacia das almas. Mas eu queria, só para a gente continuar no nosso debate, trazer uma outra informação. A primeira informação que eu trouxe Gleisi diz, Lula não vai descumprir a ordem, mas não vai a Curitiba. Se quiserem, que o busquem em São Bernardo do Campo. Boulos falou agora há pouco e disse que São Bernardo, 40 anos depois da ditadura, volta a ser o centro da resistência democrática no Brasil. E a rádio Band News informa que a Polícia Militar, aqui de São Paulo, estaria tomando a decisão de não tomar nenhuma decisão hoje. Ou seja, haveria uma decisão de não prender o Lula hoje, justamente até, como você falou, desta imagem que correria o mundo, né? Eles não pretendem passar esse recibo, né, de tentarem prender uma pessoa cercada por 8 mil pessoas. As estimativas mais conservadoras que eu vi hoje dão conta de 8 mil pessoas cercando o prédio do sindicato. O contingente policial para prender uma pessoa protegida por 8 mil pessoas
não deve ser simples. E o risco de violência é muito grande também. E eu acho que esse risco de violência expõe o Brasil ao mundo e mais, eu acho que a importância desse caso da ONU, ela ultrapassa a questão da prisão do Lula. Porque o que acontece, a ONU essa declaração da ONU feita na coletiva e noticiada pelo Estadão em uma matéria caudalosa, longa, essa explicação de que a ONU está preocupada não só com o caso Lula, mas com a democracia brasileira e com o respeito aos direitos humanos no Brasil sendo estraçalhados. E aí, uma violência que seja cometida no âmbito dessa prisão que vão fazer do Lula, isso vai desmoralizar o Brasil de uma... é ruim para todos nós. O Brasil já está desmoralizado, viu, Edu? Entre as pessoas pensantes, o Brasil já foi desmoralizado. Mas você sabe que no primeiro mundo, dito primeiro mundo, né, os países ricos, existe ainda uma cobertura dúbia, né? Não, porque existe uma imprensa que é associada ao golpe também. Associada ao golpe. Né, que é vinculada ao capital internacional, tudo isso. Só que, por isso eu falo em striptease, porque vai ficando tudo muito evidente. O caso do general ameaçando e o maior telejornal do país lendo a nota do chefe do exército, comandante do exército, aquilo ali eu acho que é uma imagem fortíssima. Está provocando Você acha que essa ameaça foi decisiva no voto da Rosa Weber? Você acha que ela supostamente mudou de posição porque ficou com medo dos militares? Foi o voto mais bizarro da história da humanidade. Eu acho que a Rosa Weber, eu acho que dá pra gente responder essa pergunta só lembrando de como foi o voto da Rosa Weber. Foi o voto mais hermético de um ministro do Supremo que eu vi até hoje. Ou seja, ela ficou 30 minutos falando sem que desse uma indicação de qual seria a sua decisão. Parecia claramente que ela estava até com medo de dizer o que ela ia dizer. E eu acho que não a ameaça militar especificamente, tá? Porque ainda tem gente que tem dúvida de que isso aconteceria, de que não foi uma bravata. Mas eu acho que é o conjunto da obra. Aquela exposição, aquela matéria da Veja, a Senhora do Destino e tal, o que é que essa pessoa pensa? Esse pessoal é assim, essa corte que deveria ser formada por pessoas que se sentissem livres para decidir por ter vitaliciedade no cargo e tal, essas pessoas se intimidam com cara feia em avião, com cara feia em restaurante, certo? Apesar de todas as garantias que eles têm para poder decidir com isenção, com liberdade. Né? O Gilmar, aliás, fez um libelo contra a mídia opressiva, né? Aliás, poderia ser um grande convidado aqui para o Quarto Poder, justamente para falar sobre o papel da mídia opressiva no Estado policial brasileiro. Você vê que ele falou mal do PT nessa fala, mas isso é para cumprir tabela. Então você vê que as pessoas se sentem hoje, isso é que eu acho muito grave, Léo, as pessoas se sentem compelidas a fazer um discurso contra o PT, uma crítica virulenta ao PT, porque as críticas são sempre virulentas, ao partido inteiro, não é? Para poder tomar uma decisão que seja acusada de favorecer o PT. Então é um perigo, porque os petistas se tornaram os comunistas da Alemanha nazista, né? Ou os judeus, né? Pior. Os judeus eu já acho que são os nordestinos, sabe? Você acha que é aí que é? Eu acho que, porque o nazismo, ele se ampara no quê? Na escolha de um inimigo da pátria, né? Um inimigo pátrio. Então, na Alemanha nazista foram os judeus e os comunistas, e aqui são os petistas, vistos e chamados de comunistas, e os nordestinos, aqui pelo menos no Sudeste. No Sul Maravilha. No Sul Maravilha, né? Isso é muito triste, né? Olha, eu queria só avisar que está nos esperando já aqui no nosso estúdio Pedro Serrano, jurista, constitucionalista, professor da PUC de São Paulo.
O Edu vai poder entrevistá-lo também, o Edu e o Paulo Moreira Leite, né? Então, hoje o Quarto Poder vai ser mais enxuto. E aí eu já quero passar para outra questão com você, Edu, já que a gente está falando do papel da Globo. Eu não sei se você viu uma ameaça publicada pela revista Época, uma nota do Diego Escosteg, em que ele dizia o seguinte, que se o Lula não se entregasse até 5 horas, o que ele não se entregou, ele perderia o benefício concedido pelo juiz Moro, que seria uma sala especial na Polícia Federal e também um banheiro privativo. Então a Globo tentou chantagear e ameaçar o Lula na seguinte linha: ou você se entrega, ou vai ficar em cela comum e sem banheiro privativo. Vamos dizer assim, o cúmulo do cúmulo do cúmulo da crueldade, né? Como é que se qualifica esse tipo de atitude? Na verdade, eu acho, Léo, que isso é uma bravata. Teve um outro personagem que fez essa bravata, que é o Miguel Reale. Tá? O que disse o Reale? Ele disse que o Lula iria para vala comum. Para vala comum é onde vão os mortos, né? É uma coisa... E quando ele fala em vala... Ele expressa um desejo de matar, talvez. É uma frase de duplo sentido. Lembrando que ele é o parecerista do golpe que colocou o Brasil nessa lama, mas nessa enfim. Situação. E ele fala isso de uma forma tão cruenta, porque na verdade significa o quê? Jogar o Lula no meio de traficantes, dos criminosos mais perigosos. É cabível que uma sociedade civilizada faça isso com um homem que governou o país durante 8 anos, que goza de prestígio nacional e mundial, que tem a seu favor uma obra social como tirar dezenas de milhões de brasileiros da miséria, e que é um chefe de Estado. Isso é um desrespeito à nação brasileira, porque esse homem, um ex-chefe de Estado, esse homem governou o Brasil. Um mínimo de respeito. O processo dele ainda permite... Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta a todos esses doutos juristas que se pronunciam sobre o caso Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula, por acaso, senhores, pode ser absolvido pelo STJ ou pelo STF? Pode? Pode. Então, o Lula, pela Constituição brasileira, ainda é inocente. É mais grave, Edu, porque na verdade nem o trânsito em julgado na segunda instância, no TRF4, terminou. Olha, a ordem de prisão foi expedida antes da publicação do acórdão no Supremo. Já tem uma ilegalidade flagrante aí. Fora isso, fora essa questão, no próprio TRF4, supondo que eles tivessem sido comunicados, né, ainda caberiam os embargos sobre embargos. O Moro escreve dizendo que esses embargos são uma patologia. Então, ele reconhece a existência dos embargos, ou seja, os embargos estão dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Aí ele ultrapassa a patologia, já que ele considera uma patologia. É como se falasse o seguinte: olha, parar no sinal vermelho é uma coisa que me incomoda, então eu vou furar o sinal vermelho. Aí o cara mata, atropela, né, porque ele acha que ele pode furar o sinal vermelho. É isso que aconteceu. Está para chegar aqui o Pedro Serrano, doutor Pedro Serrano, meu advogado, inclusive, que foi quem foi me socorrer quando eu fui alvo desse senhor Sérgio Moro. E ele pode dizer muito bem sobre isso que a gente está falando aqui, e sobretudo essa questão das ameaças que estão sendo feitas. Eu acho, Léo, que a gente chegou em um momento aqui no Brasil em que a gente não tem outra solução a não ser a denúncia internacional e apostar nisso, porque o mundo pode vir em nosso socorro no sentido de começar a fazer valer os acordos multilaterais dos quais o Brasil é signatário. O Brasil, ele é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, então é um pacto que obriga o Brasil a se submeter às decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. E eu acho que a gente chegou realmente num ponto em que esse pessoal vai se arrepender amargamente do que está fazendo. É possível. Porque ficou muito evidente. Deixa eu só checar com a produção se o Lula está falando, porque tem a possibilidade que o Lula já comece a falar. A gente vai checar com o nosso pessoal lá embaixo. Assim que começar, a gente já corta
para o Lula falando aqui também. Vou pedir aqui para avisar assim que começar. Tem uma questão, já que você falou, esse pessoal vai se arrepender amargamente. A imprensa, que é parte do golpe, que é parte do ódio, do fascismo, a mídia opressiva denunciada pelo Gilmar Mendes, agora começa a denunciar os ataques, né? Porque teve um ataque a um carro do Correio Brasiliense, uma equipe da Bandeirantes também, agressões, pedradas, não sei exatamente o que aconteceu. Você acha que a Globo conseguirá fazer coberturas de rua depois de mandar prender o maior presidente da história do Brasil? Porque não sou eu que estou dizendo que o Lula é o maior presidente. Pode ser a minha opinião ou não interessa. O que importa é que é a opinião da maioria do povo brasileiro. Então a maior parte do povo brasileiro considera que o Lula é o maior presidente da história. Boa parte dessa população gostaria de colocar o Lula na presidência. A Globo, que sequestrou o Poder Judiciário, que sequestrou o STF, né, através do seu mecanismo de premiações, de recompensas, manda prender o seu inimigo. Como é que vai ser agora a vida dos jornalistas da Globo, que são nossos colegas, né, Edu? Eu acho que é lamentável. São nossos colegas e são pessoas que estão fazendo o trabalho delas, né? Então eu inclusive, sou um dos primeiros a ser contra. Eu acho que impedir, quando numa manifestação impedem o trabalho deles, eu acho que tudo bem desde que seja feito de uma forma civilizada, mas nunca de uma forma incivilizada, porque são trabalhadores. Claro que alguns deles têm o mesmo viés do patrão, né? Claro. Mas eles são pessoas que estão ali ganhando a vida. Acham que é um meio de subir na vida também. Às vezes não tem, mas eles incorporam a voz do dono, né? Aliás, o dono da voz, né? Exatamente. Eu vou te contar um episódio. Em 2014, eu e vários outros blogueiros entrevistamos a Dilma no Palácio da Alvorada. Então estávamos estava Rovai, estava Miro, Miguel do Rosário, do Cafezinho, aqueles blogueiros que entrevistavam a Dilma. E na saída do Palácio da Alvorada, você sabe que tem aquele lugar onde os jornalistas ficam esperando para entrar lá, né, um tipo de um auditório no Palácio da Alvorada, e estava o pessoal todo da Globo e da grande imprensa lá, e criou-se uma animosidade entre os blogueiros e as equipes das empresas corporativas aí de jornalismo. Então, provocações, sabe? Houve um clima muito ruim ali, e eu me perguntava naquele momento, meu Deus, esse pessoal, hoje eles estão lá na Globo, amanhã eles não estão mais na Globo. Amanhã eles são, né, enfim, podem ser... Amanhã pode estar num blog aí. Exatamente. Não é? Agora, tem uma outra informação chegando importante, já que a gente fala da golpista Rede Globo, né? O Jornal Nacional avisa que já pousou o avião da Polícia Federal em São Paulo para levar o presidente Lula a Curitiba. Que também é outra coisa que eu não entendo, né? Por que Lula tem que ir para Curitiba, né? Por que ele não pode ficar em São Paulo? Porque, na verdade, ele nem poderia ter sido processado no Paraná, uma vez que o imóvel é no Guarujá. Mas não haveria nenhum mal se a família toda dele mora em São Bernardo, se é que ele fosse ser preso, né? Que ele devesse ser preso, por que não ficar em São Paulo? É o simbolismo, né? É o simbolismo, porque Curitiba se tornou a capital nacional, né? Do antipetismo. Do antipetismo, muito embora a caravana do Lula em Curitiba tenha sido uma demonstração também de força de muita gente boa lá no Paraná. Você sabe que tem companheiros lá de Curitiba, e eu tenho vários, nós todos temos vários companheiros lá em Curitiba, que eles falam, olha, vocês estão enganados sobre Curitiba. Curitiba não é a terra dos reacionários. Você tem todo tipo de... Só que os reacionários, eles ganham mais espaço lá. Claro. Né? Mas tem muita gente boa em Curitiba. É uma cidade que... Vamos abrir um pouquinho só a imagem lá da TVT. Se a gente puder abrir o som lá um segundinho, também é interessante. E também uma boa parte, se não dizer um bom pedaço da vida do próprio Lula, que foi presidente do sindicato. Como vocês viram, né, 10 mil pessoas cercando o sindicato, olê, olê, olá, lulá, lulá, né? E também uma coisa que me chamou muita atenção, as pessoas gritando, né, aos berros, não tem arrego, não tem arrego, não tem arrego, ou seja, dispostas a resistir. Edu, eu vou te pedir para você dar uma mensagem final, sim, porque a gente vai interromper, chamar o Pedro Serrano, sim, começar o programa com o Pedro dentro de instantes. Então a mensagem é essa, pessoal, eu acho,
o mote do programa hoje, a mensagem é de que custou muito caro aos golpistas esse ato que eles perpetraram de expor o presidente Lula e de usar os estratagemas que usaram para prendê-lo, porque para chegar a esse objetivo eles tiveram simplesmente que defender o golpe, que se tornarem, o William Bonner ele se tornou porta-voz dos golpistas, dos militares golpistas na Rede Globo, após a Globo ter dito em 2013 que estava arrependida do golpe, de ter apoiado o golpe, a ditadura de 64. Aí eles vão agora nesses últimos dias e nesse momento fazem uma chantagem com a nação brasileira. Então isso eu acho que é, além dessa prisão do Lula hoje, que vai ser histórica, porque eles vão ter que... Ainda não aconteceu, vão ter que furar o bloqueio. Né? Exatamente. Mas quando eles saírem com o Lula, no meio daquela multidão, ovacionando o Lula, essa imagem, ela vai ser vista e revista daqui a 100 anos, 200 anos. E a gente vai ter aqui o professor Pedro Serrano falando do legítimo direito à resistência quando uma das melhores cabeças do direito quando alguém é alvo de uma ilegalidade. É. Eu só vou encerrar com um tweet muito legal que chegou aqui, do Charles Nis. Ele fala: Dallagnol voltou a comer. Até na prisão, Lula tira mais um brasileiro da fome. Né? Então, com isso a gente encerra aqui o Quarto Poder. Dentro de instantes, a gente recomeça aqui com o professor Pedro Serrano. Muito obrigado. Continuo por aqui. Edu continua. Obrigado, gente.